Se tu é iniciante em entrevista ou é uma pessoa desenvolvedora experiente, mas que faz muito tempo que não participa de um processo seletivo e agora tu quer voltar pro jogo, esse vídeo é para ti. Se tu acaba de fazer um curso e ainda se sente inseguro para aplicar para uma vaga, aí eu recomendo tu assistir esse vídeo aqui, onde eu falo do porquê que um curso não vai garantir uma vaga de emprego para ti nesse momento. Nesse vídeo eu vou compartilhar praticamente tudo que eu aprendi sobre processo seletivo, sobre aplicar e mandar bem numa entrevista de emprego. E eu espero que esse vídeo aqui torne o teu caminho um pouco mais fácil. Então agora que tu já tem um conhecimento aí básico em alguma linguagem de programação, algum framework, tu fez um curso ou seguiu uma série de conteúdos gratuitos que tu achou na internet, tu fez um projetinho, tu viu algo de pé e tu pode dizer assim: eu consigo programar, eu tenho um conhecimento básico, então agora eu quero saber como que eu uso esse conhecimento para aplicar para uma vaga. Presta atenção por um segundo, tá? Eu quero que tu pare, tá? Para de pensar que tu é um estudante de programação. A grande realidade é que entre ser um aspirante a programador e ser um programador, a diferença está no simples fato de tu conseguir encaixar e se vender esse teu conhecimento básico que tu já tem, uma determinada linguagem de programação, uma determinado framework, vender isso para uma empresa. É claro que tem casos e casos, eu não sei qual que é o teu momento, mas a grande chance é que muitas vezes tu já vai estar pronto, mas ainda vai estar preso na mentalidade de eu ainda sou um aspirante à programação. Ok, eu tô com as anotações aqui dos meus currículos e primeiro vamos começar falando dele, né? Do CV. Antes de escrever o teu currículo, tá? É mega importante tu entender a estrutura de recrutamento e como que esse recrutamento é feito pelas empresas. Antes de uma empresa abrir uma vaga e publicar na internet, é muito comum que o recrutador fale com o líder, com o gerente técnico da empresa e busque habilidades, né? Pede para o gerente listar as habilidades que alguém para aquela vaga precisa ter. E depois dessas habilidades de serem listadas, eles dividem em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é o obrigatório, seria o requisito mínimo. O segundo seria é bom ter essas habilidades. E o terceiro seria, assim, complementar ou um bônus especial. Então, normalmente as empresas dividem em 3 conjuntos de habilidades. E o teu papel nesse momento é conseguir escrever um currículo que primeiramente consiga fazer com que tu passe nessa primeira seleção de olhada no CV. Num conjunto de habilidades obrigatórias, normalmente vai ter lá uma linguagem de programação, um framework e pode ter alguma tecnologia que é chave para a empresa. No conjunto de é bom ter e bônus especial, eu vou colocar aqui junto, tá? Porque vai depender muito da empresa. Mas nesse conjunto é muito comum ter experiências em tecnologias secundárias da empresa, porque muitas vezes a empresa trabalha com múltiplas linguagens de programação, mas no teu dia a dia nem todo mundo vai trabalhar com múltiplas linguagens de programação. Ah, Lucas, tu tá esquecendo aí de listar as soft skills, né? Ser comunicativo, saber trabalhar em equipe. Não, eu não estou esquecendo, tá? Na descrição da vaga, muitas vezes isso vai estar descrito e eles podem estar dividindo isso em algum desses conjuntos de habilidades, mas ao meu ver, tá, como candidato do teu lado, eu acredito que tu tem que sempre se preparar para mostrar essas habilidades de soft skill. E essas habilidades, elas precisam estar tanto no momento que tu escreve o teu currículo, quanto também no momento que tu vai lá para a entrevista, tá? Então, as habilidades soft skills, ao meu ver, não é algo que tu possa descrever no currículo, colocar no currículo. Eu sou comunicativo, mas sim demonstrar isso ao longo do processo e também na maneira que tu escreveu o teu currículo. E normalmente as empresas, elas não buscam uma pessoa perfeita, tá? Elas vão buscar uma pessoa adequada àquela vaga que eles estão criando. Quando a empresa ela vai analisar o teu currículo, ela vai fazer uma análise de palavras-chave, tá? Então tu mandou o teu currículo, o recrutador pegou o teu currículo e ele praticamente vai usar 10 segundos ali tentando descobrir se tu é adequado para aquela vaga. Então tu precisa destacar
todas as palavras-chave que a vaga está descrevendo, porém, tu não precisa listar isso de uma forma quantitativa. Um dos primeiros erros que eu vejo a galera fazendo é confundir listar as palavras-chave de tecnologia no currículo com quantificar o quanto tu sabe uma tecnologia. O que quer dizer tu sabe 3 de 5 em JavaScript? O que quer dizer que tu tem conhecimento intermediário em React Native? Como é que tu conseguiu chegar nessa conclusão, quantificar isso? Não tem como, entendeu? Então, colocar que tu sabe 3 de 5 em JavaScript é praticamente assumir que tu não sabe ainda o que tu não sabe, que tu não tem ideia do quão grande é tu dizer que sabe 3 de 5 de algo, quando se trata de uma linguagem de programação, por exemplo. Então, listem as palavras-chave, mas não entrem nessa de listar e colocar quantas estrelas ou quantos por cento tu sabe daquilo. Ao meu ver, isso é um tiro no pé. Vamos lá, outro item que eu anotei aqui que é mega importante, tá? O que eu falaria pro Lucas no início da carreira? Carta de apresentação, cara. A carta de apresentação é bom ter, mas é melhor não ter se ela for muito ruim. E o que tem que ter na carta de apresentação? Tu tem que dizer nela como que o que tu fez no passado e o que tu quer pro teu futuro se encaixa e se adequa à vaga que tu está aplicando. Então a carta de apresentação tem a ver com contar um pouco da tua história do passado, dizer o que tu quer pro futuro, e no meio vai estar o como tu vai chegar nesse futuro que tu imagina que é essa oportunidade. E como que tu vai ajudar a empresa nos objetivos dela e os dois vão crescer junto aqui. Uma relação de win-win, de ganho a ganho. Então, se tu conseguir preparar essa carta de apresentação, anexa ela junto com o currículo, não coloca dentro do currículo, manda junto no anexo no teu e-mail ou em outro arquivo separado. E falando do currículo, tá? Qual que deve ser o tamanho, o comprimento do teu currículo? Eu gosto de manter o meu currículo em no máximo 2 folhas, porque ele cabe numa frente e verso de uma folha. Então, o teu currículo tem que ter uma folha a 2 folhas, ao meu ver. Então, ao limitar o teu currículo em 2 folhas, tu também vai conseguir aqui resolver um problema que eu vejo muito, que é colocar experiências passadas que não tem nada a ver com a vaga que tu está aplicando. E eu já vou falar um pouco sobre o que não colocar no currículo, tá? Então, vamos falar primeiro do que os recrutadores esperam e desejam saber de ti, tá? Tudo que tu conseguir descrever de experiência prática que tu teve no passado, então tu tem que descrever as tuas experiências passadas casando com os conjuntos de habilidades daquela vaga, que é o que a gente falou, obrigatório, é bom ter e um bônus especial. Tu também precisa listar os teus diplomas, cursos, certificados e, por último, iniciativas que mostram um pouco de você fora do ambiente profissional, se tu tiver alguma iniciativa interessante. E eu listaria nessa ordem, tá? Primeiro experiência profissional, depois ensino, educação, cursos, etc. A experiência profissional na nossa área vai contar mais do que isso, tá? Agora, vamos lá, informações que tu não precisa colocar e que ninguém precisa saber. A tua foto, o teu endereço, se tu fez ensino médio e onde, o ensino fundamental, a tua idade, o teu sexo, o teu estado civil e etc. Todos esses dados tu não precisa colocar no currículo. E eu te recomendo até não colocar. O endereço, por exemplo, só é interessante se tu daqui a pouco mora muito perto da empresa e tu está aplicando para uma empresa pequena. Então pode fazer a diferença, por exemplo, se tu mora no interior e tu mora na mesma cidade que aquela empresa e talvez isso seja uma informação interessante. Aí tu bota lá que tu mora na mesma cidade. Mas de preferência não coloca, tá? Eu nunca coloquei, e um dos motivos até é porque eu morava no interior e só tinha oportunidades na capital. E colocar que eu era do interior no currículo só me eliminava mais cedo do processo seletivo antes deles saberem o quão bom eu era ou o quão adequado eu seria para aquela vaga, tá? O ideal então é manter o teu currículo curto, conciso e o mais detalhado possível, casando o conhecimento que tu tem com uma trajetória de crescimento. E não é uma tarefa fácil, tá? Tu vai gastar, sim, horas preparando esse teu currículo. Seja claro e objetivo. O que eu estou procurando no momento? É uma vaga de estágio? É um emprego em tempo integral? Para qual posição eu estou aplicando? Ler a descrição da vaga, o que a empresa faz e colocar o meu objetivo no currículo que se adeque ao que a empresa está procurando. E não simplesmente colocar lá como objetivo
obter a minha primeira experiência profissional em programação. Eu faço front-end, back-end, instalo impressora e crio apps. Não, o teu objetivo que eles querem no currículo não é, sinceramente, qual que é o teu objetivo, conseguir no primeiro emprego. Não, o teu objetivo é para qual vaga, para qual posição que existe na empresa tu tá aplicando. Então seja objetivo nesse ponto. História, tá, pessoal? O teu currículo tem que contar uma história. Então tu tem que listar tuas experiências profissionais em ordem inversa cronológica. A primeira delas é a mais recente e aí tu vai listando as mais antigas. Idealmente tu vai listar ali de 2, 3 projetos que estejam alinhados com as habilidades que aquela vaga está pedindo, e esses projetos que estão listados no teu currículo precisam abrir um pouco das habilidades que tu tem, um pouco da tua personalidade, e que eles sejam pontos de discussão na entrevista. Então, se a descrição que tu colocou nos teus projetos não abre nenhum ponto de discussão para a entrevista, isso já é uma bandeira que tu deve levantar, tá? Quando tu listar os teus projetos, eles têm que ser pontos de discussões na hora da entrevista. Então vamos lá, dicas que eu daria para mim na hora de listar essas experiências no currículo. Uma linha colocando o tamanho do projeto onde eu trabalhei e do que se tratava, se possível. Então a primeira linha tem que explicar um pouco sobre o que era isso que tu estava trabalhando. Depois 2 linhas sobre o que eu concluí naquele projeto, o que eu concluí, não que o time concluiu, mas quais que foram as minhas conquistas, as minhas decisões, os meus aprendizados. E pessoal, normalmente nós somos humildes, tá? A gente não anota e não percebe as pequenas conquistas técnicas que a gente faz no decorrer de um projeto, tá? Então, eu acho que é interessante vocês refletirem um pouco sobre os projetos passados. Depois eu gosto de listar as tecnologias. Aí entra as hashtags, né? As palavras-chave. Linguagem de programação, framework, arquitetura talvez, base de dados que trabalhou no projeto. Então, as palavras-chave vão estar encaixadas em cada projeto que tu colocou no currículo. E quando o recrutador, quando alguém lê o teu currículo, vai começar cronologicamente inverso, ler, e vai saber de fato como que tu evoluiu e que agora tu chegou nesse conjunto de habilidades que a empresa está buscando num candidato. Então não é simplesmente cuspir as palavras-chave, mas colocar elas depois de ter explicado o que era o projeto e o que tu concluiu nesse projeto. Tá certo? E não esquece que dependendo do tamanho da empresa, os recrutadores vão procurar sim o teu nome no Google. Então antes de enviar esse teu currículo agora, que já está certinho, não esquece de procurar o teu nome no Google e ver o que aparece aí nas redes sociais. Tu pode talvez mudar as tuas políticas de privacidade nessas mídias sociais para esconder alguma coisa que tu não queira que o recrutador veja. E como eu falei, isso vai depender muito do tamanho da empresa, tá? Então, moral da história aqui para encerrar o vídeo, embora muitas pessoas possam ser bastante qualificadas para a função que estão aplicando, elas perdem uma chance na entrevista por nunca ter passado nessa triagem de currículo e por não ter investido energia e tempo suficiente preparando esse CV. E se mesmo com esse currículo ruim for chamado para entrevista, acaba não sabendo explicar sobre as experiências passadas que teve, acaba improvisando ao responder uma pergunta como: me conta um pouco sobre o teu último projeto, porque nunca gastou tempo e energia para refletir sobre o que conquistou nesse último projeto, o que aprendeu e com o que estava trabalhando, o impacto disso no usuário final, o impacto disso no crescimento da empresa que tu estava trabalhando no passado. Então preparar o currículo vai além de passar desse processo de seleção, mas vai também de encontro a essa preparação que tu precisa para as entrevistas. E a gente vai falar de entrevista num próximo vídeo, então se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para conferir esse vídeo. E se tu quer saber um pouco mais sobre como preparar o teu currículo, a gente tem outros vídeos aqui do canal e eles vão aparecer agora.